Muito obrigado, senadora Leila, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Bom, eu sou jornalista, né, fundei o Observatório da Mineração em 2015, com o objetivo justamente de acompanhar a política mineral no Brasil. E desde então, nesses quase 8 anos, eu acompanho todos os dias o setor e estou bastante acostumado com os argumentos normalmente utilizados, né, pelas mineradoras, pelos políticos envolvidos na cadeia mineral. E o objetivo do relatório, além de colocar em perspectiva os 4 anos do governo de Jair Bolsonaro na política mineral, é também contribuir com a reflexão sobre esse modelo, né? O que o Brasil quer na política mineral para o país? Que modelo de desenvolvimento o Brasil quer atualmente? Né? Porque quando a gente fala em mineração, do que estamos falando exatamente? Né? Que setor é esse? Quem são essas pessoas? O que tem acontecido nesses anos? Então, assim, é importante lembrar que de 2015 para cá, nós tivemos, né, o desastre o rompimento da barragem de Mariana, que é considerado o maior desastre ambiental da história do Brasil, o rompimento da barragem de Brumadinho da Vale, que matou 270 pessoas, considerado o pior acidente de trabalho da história do Brasil, o maior desastre em área urbana da Braskem em Maceió, no mundo, além da crise humanitária, né, que todos estão acompanhando atualmente na terra indígena Yanomami, mas também outras na Amazônia, né, Munduruku, na Caiapó, e etc. E outras, a situação do garimpo, que começou a ser combatida agora, começou a ser resolvida, né, entre aspas, um problema muito complexo, vai levar ainda muito tempo e demanda um esforço coordenado de muita gente para se resolver. Mas, ok, apesar de tudo isso, o setor ele é relevante? Sim, ele é. Mas é importante lembrar que a mineração representa 1,2% do PIB do Brasil, segundo o IPEA. Se você colocar siderurgia, chegamos a 3%, dados do IPEA 2021. E o setor minero-siderúrgico consome 11% da eletricidade produzida no país. Representa 3%, somando mineração e siderurgia, consome 11% da eletricidade e emite mais de 107 milhões de toneladas de CO2. E gera 200 mil empregos diretos, e são dados do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, que representa as maiores mineradoras do país. O peso do agro e da mineração em empregos caiu de 21% em 2000 para 12,9% atualmente, dados do IBGE de 2020. Então, assim, é importante colocar em perspectiva se vale quanto pesa, o que a mineração está de fato contribuindo para o país. Qual é o legado nas principais cidades mineradoras de Minas Gerais, do Pará, na Bahia, de Goiás, do Mato Grosso? Estou falando aqui da mineração industrial e também do garimpo, né? A questão do garimpo realmente chamou a atenção esse ano. O governo começou a resolver isso, mas você precisa oferecer alternativas econômicas. E mesmo as cidades que vivem de mineração do garimpo há muitas décadas, na verdade, elas não têm um desenvolvimento humano superior a outras. Ou seja, mesmo do ponto de vista econômico, o garimpo e a mineração não legaram um maior desenvolvimento para essas pessoas. E eu vejo muito, por exemplo, o discurso de que a mineração pode ser sustentável, né? Recentemente foi lançada a Frente Parlamentar da Mineração Sustentável. A verdade, infelizmente, é que mineração sustentável não existe. Não há nenhum exemplo que eu possa citar de uma empresa, em uma região, em uma atividade que seja sustentável, porque estamos falando de uma atividade que é em si destrutiva. Estamos falando de atividades que removem montanhas, destrói rios, muitas vezes de maneira irreversível. Para você recuperar essas áreas, né, o garimpo, por exemplo, destruiu centenas de quilômetros de rios na Amazônia. Todos aqui, imagino, já tenham visto imagens aéreas de como é que ficam esses rios. As minas, né, em Minas Gerais, as cavas, você não recupera uma área dessa. Você não recupera, uma montanha não volta à vida. Então, considerando isso, considerando todo o impacto que é irreversível da mineração, seria razoável esperar que, mesmo do ponto de vista econômico, desse algum retorno. Né? Então, a mineração, além disso, ela tem, aliás, muitos subsídios fiscais, que é outro assunto que quase nunca é dito, né? Na Amazônia e fora da Amazônia. Tem um acúmulo de subsídios e incentivos fiscais que as empresas recebem. Né? E hoje nós estamos vivendo, por exemplo, a questão dos minerais críticos. O Brasil, a América Latina, a África, países africanos, principalmente, né, serão
os responsáveis por suprir o mundo com esses minerais que são essenciais para a transição energética, que são essenciais também para as energias renováveis, né? Eólica, solar, carros elétricos, né? E o Brasil está vivendo uma expansão muito grande nesse setor nos últimos anos, com políticas públicas voltadas para isso, né? Foi uma tônica do governo Bolsonaro, e continua sendo uma tônica do governo Lula. Mas essa é a oportunidade para justamente repensar esse modelo. A expansão da exploração desses minerais críticos, que vai aumentar muito, não pode seguir o mesmo modelo que, repito, nos legou desastres terríveis, como os que já foram citados aqui. Se você apenas replicar esse modelo para esses novos minerais ou expandir a capacidade que o país hoje tem de fornecer matéria-prima para a indústria mundial, quando a gente fala de mineração, estou falando de uma cadeia que é mundial, global, né? Isso não fica no Brasil, pelo contrário. Né? São empresas multinacionais, a cadeia global da mineração é mundial, então o Brasil fornece matéria-prima essencial para todas as principais indústrias do mundo. Essa exploração de minerais críticos não pode ficar restrita a uma maquiagem verde, que a gente chama, o tal do greenwashing. Então é preciso repensar o modelo mineral brasileiro. Né? O setor nos últimos anos bateu recorde de faturamento mesmo na pandemia. O governo Bolsonaro considerou a mineração uma atividade essencial logo no início da pandemia, em março de 2020. E o setor lucrou, em 2021, 339 bilhões de reais, por exemplo. Em 2022, 250 bilhões. São os maiores índices da história. Nunca se lucrou tanto fazendo mineração no Brasil quanto agora. O mundo está no meio de um boom de commodities. Então, será que esse dinheiro não pode ser, em parte, revertido para o bem-estar das comunidades, para pensar alternativas econômicas à mineração? Porque estamos falando de uma atividade que é finita. A mineração não dura para sempre. As principais minas, né, em Minas Gerais, cidades de Minas Gerais, muitas delas vão acabar em poucos anos, 2030, por exemplo. Paracatu, que é aqui do lado. E o que fica para essas cidades? Os exemplos históricos que nós temos é que muitas vezes essas cidades ficam reféns da mineração, a exploração acaba, você tem um passivo ambiental muito grande, a empresa vai embora, você perde os empregos e a cidade não tem alternativa, não pensou alternativa. Então, o recurso da Cefem, por exemplo, que é uma discussão importante, ou seja, a compensação que as empresas pagam justamente porque estão falando de uma atividade que é muito danosa, nociva, deveria ser, em parte, usado para pensar alternativas, para já começar a compensar esse passivo ambiental, para que a cidade consiga viver sem aquela empresa que, muito em breve, em alguns casos, vai deixar de operar ali. Isso não acontece hoje. Então, é preciso regras mais rígidas, por exemplo, para a Cefem. Né, os municípios, que é quem recebe a maior parte desses recursos, não podem aplicar a Cefem do jeito que eles querem, sem uma transparência mínima, utilizando esses recursos em áreas de salários, por exemplo, de funcionário, questionáveis. Né? Então, assim, o relatório, ele coloca em perspectiva a política do governo Bolsonaro, que teve o viés ultraliberal, que acompanhou, né, o Ministério da Economia. Você teve a atuação do Bento Albuquerque, né, que era um almirante da Marinha. O governo ampliou muito os incentivos financeiros para a mineração, facilitou a especulação minerária. O Ministério de Minas e Energia tem um programa voltado para isso. O programa Mineração e Desenvolvimento foi lançado basicamente atendendo aos interesses do setor mineral, literalmente ditados por esse setor. São mais de 100 metas que ainda estão em vigor, né? Que foram ditadas pelos interesses do setor mineral, sem participação da sociedade. Né? Tudo bem, as empresas têm que ser ouvidas, o setor tem que ser ouvido, mas a sociedade precisa também ter um mínimo de abertura, de influência, né, nessas políticas públicas, senão fica extremamente restrito. Você tem um controle muito grande, o acesso que, obviamente, que essas mineradoras, lobistas têm aqui em Brasília é muito maior do que a possibilidade que outras instituições da sociedade civil, movimentos sociais têm. Então, essas políticas são definidas a portas fechadas e não se reverte, como a gente fala, em bem-estar, em desenvolvimento humano, social, econômico. Né? O governo Bolsonaro deu um acesso livre ao lobby do garimpo em Brasília. Eu cobri muito, teve inúmeras reuniões a portas fechadas para incentivar, por exemplo, mineração em terra indígena. Então, enquanto o povo Yanomami, né, lideranças Yanomami, vinham aqui em Brasília, inclusive, se reunir com Hamilton Mourão, por exemplo, que hoje é senador, o governo estava articulando para aprovar formalmente a mineração e o garimpo em terra indígena. Isso é razoável?
A FUNAI, inclusive, estava fazendo isso. Reuniões a portas fechadas com esse objetivo, incentivando lideranças indígenas a pressionar deputados, parlamentares para aprovar o garimpo em terra indígena. O governo sabia muitíssimo bem o que estava acontecendo na terra indígena Yanomami e outras na Amazônia. Você teve lideranças falando olho no olho para o governo o que acontecia. Você tinha relatórios muito detalhados, inclusive com mortes de crianças. Essas centenas de mortes de crianças na TI não foi descoberta apenas hoje. Já se sabia disso nos anos anteriores e não causou nenhum estardalhaço, comoção, não gerou nenhuma ação do governo. Por que não gerou? Porque o governo estava empenhado em aprovar, por exemplo, o PL 191 de 2020, que eu mencionei aqui, que é de autoria do Bento Albuquerque, Sérgio Moro e de Jair Bolsonaro. Esse PL foi engavetado agora, mas a gente sabe que há articulações para encaminhar outros projetos de lei com esse objetivo. Então é razoável, considerando o histórico que a mineração no Brasil tem, que eu acabei de citar, é razoável que você realmente abra terras indígenas para mineração industrial, garimpo, agronegócio, hidrelétricas. O Brasil precisa disso, esse é o modelo que a gente quer. Né? O país se empenhou em rodadas de negócio fora daqui, no Canadá principalmente, para atrair empresas estrangeiras com esse objetivo. Criou uma política de minerais estratégicos, que já disse que tem a ver com esses minerais críticos, mas favorecendo empresas que têm um passivo ambiental muito grande, que não é segredo para ninguém se você analisar o histórico dessas empresas, e mesmo assim eles conseguiram um tratamento especial dentro do governo. Os subsídios bilionários para a indústria do carvão, que foram aprovados pelo governo Bolsonaro. Esse é o caminho que o país quer para seguir na transição energética justa, razoável, que gere impacto positivo para a sociedade. Né? O aumento de 600% do garimpo em terras indígenas na última década, principalmente durante o governo Jair Bolsonaro. Né? O Ministério de Minas e Energia, por exemplo, defende revisão de um parecer da EGU para permitir mineração em florestas nacionais. Então é razoável nós abrirmos todas as terras indígenas, florestas nacionais e outras áreas de importância estratégica para a atividade mineral? Me parece que não. Então esses são meus comentários iniciais. É um setor realmente complexo, um setor que precisa ser muito mais debatido do que ele é, publicamente. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, espero que podemos entrar em outros pontos muito importantes. Obrigado. Obrigada. Obrigada pela